Imagine ter o poder de escolher onde mover uma ação. Parece um sonho, não é? Mas e se eu te disser que isso é mais do que uma possibilidade, é um direito seu? Hoje vamos desvendar um caso que pode mudar a maneira como você vê os seus direitos como consumidor. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo de todos os seus direitos como consumidor. Então, se você não quiser ficar por fora de nada, é só se inscrever nesse botão aqui embaixo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe o que é uma cláusula de eleição de foro? E se eu te disser que ela pode ser considerada abusiva por violar os direitos do consumidor? Uma cláusula de eleição de foro é nada mais do que uma cláusula que estabelece onde as pessoas vão abrir um processo caso haja algum problema entre as partes. No direito do consumidor, isso significa o seguinte: caso você, consumidor, tenha algum problema com algum prestador ou fornecedor de serviços e vocês morarem em cidades diferentes, é essa cláusula que vai eleger em qual cidade o processo será julgado. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você, o consumidor, tem o direito de mover a ação no mesmo lugar onde você mora, ou seja, no seu domicílio. Isso significa que o consumidor pode mover a ação na cidade onde ele mora, independente do que está estabelecido no contrato. Muitas empresas, principalmente as prestadoras de serviço, colocam no contrato que caso haja algum problema entre as partes, o conflito será resolvido na comarca onde fica a empresa, ou seja, na cidade onde fica a empresa. Você pode estar achando que isso não é importante, mas eu vou te explicar como isso tem uma importância enorme. Imagine, por exemplo, que você more na cidade de Fortaleza, no Ceará, e você assinou um contrato com uma empresa prestadora de serviços. Isso aí pode ser internet, pode ser corretora de criptomoedas, telefonia, qualquer empresa prestadora de serviços que fique localizada na cidade de São Paulo. Imagine só, se você tem algum problema com essa empresa e resolve processar, se você tiver que se deslocar de Fortaleza até São Paulo para abrir um processo. Por isso, a eleição de foro é muito importante para que o consumidor não se sinta desencorajado de buscar os seus direitos caso tenha algum problema. Então, o Código de Defesa do Consumidor, quando estipula a residência do consumidor como o lugar onde vai ser julgada a ação, ele está querendo tirar uma barreira geográfica que inclui aí custos e várias inconveniências, principalmente pelo deslocamento. A cláusula de eleição de foro pode existir, não tem problema nenhum quanto a isso. O problema é ela violar os seus direitos como consumidor. Se ela violar os seus direitos, ela é nula. Agora que você já entendeu o que é uma cláusula de eleição de foro e como isso é importante, eu vou colocar aqui um caso real para inspirar você caso você tenha algum problema com algum prestador de serviços. Em São Paulo, um investidor de criptomoedas teve sua carteira hackeada e com isso ele perdeu R$ 24.500. A corretora falou que não ia devolver o dinheiro dele, então, como qualquer outra pessoa, ele resolveu ingressar com um processo contra essa corretora. A corretora fica em Belo Horizonte e queria que fosse julgado lá em Belo Horizonte o processo. Para fazer esse pedido, eles se basearam na cláusula de eleição de foro que estava no contrato que o corretor assinou, que estipulava que quaisquer problemas ocorridos seriam resolvidos lá em Belo Horizonte e não em São Paulo, que é onde o consumidor mora. O investidor, é claro, achou que essa cláusula era nula e que violava todos os direitos dele como consumidor. E é aí que a história fica interessante. Mas antes de eu continuar, me diz uma coisa, você também se sentiria injustiçado caso acontecesse isso? Então o que aconteceu? Inicialmente, o juízo de primeira instância achou que a corretora de criptomoedas estava certa e falou que o processo teria que ser julgado lá em Belo Horizonte. Só que o investidor não se deu por vencido, não. Ele achou que isso aí estava estranho e ele resolveu recorrer para o Tribunal de Justiça de São Paulo para fazer cumprir a cláusula que está lá no Código de Defesa do Consumidor. Aí adivinha só o que aconteceu? O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que realmente o investidor tem o direito do seu processo ser julgado em São Paulo, ele não tem que se deslocar até outra cidade. Isso, além de ser uma grande vitória para esse investidor, foi uma grande vitória também para os consumidores. E por que foi uma vitória? Porque esse julgado do Tribunal de Justiça só reafirmou o que está lá no Código de Defesa do Consumidor. E eu vou te dizer agora como que o Tribunal de Justiça chegou até essa conclusão a favor do consumidor. O desembargador teve que relembrar
que lá no Código de Defesa do Consumidor está dizendo que o processo será julgado no domicílio do autor. Então, com isso, o autor tem o direito de escolher onde essa ação vai ser julgada. Ele falou o seguinte, que isso é uma opção, mas só para o consumidor. Que o consumidor escolhe onde vai ser julgado e o prestador ou fornecedor de serviços não tem que meter o bedelho nisso não. E ainda disse mais, ele disse que embora hoje em dia no Brasil quase 100% dos processos sejam virtuais, o consumidor ainda continua com o direito de escolher onde vai processar o prestador de serviços ou o fornecedor. E o que a gente pode tirar disso tudo? Que você, como consumidor, tem o direito de escolher onde você vai mover a ação e você não pode deixar ninguém tirar os seus direitos. O que é seu, isso não é favor nenhum, é um direito seu. Por isso, se alguém tentar violar, você tem que lutar para que os seus direitos sejam garantidos e cumpridos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada e até o próximo vídeo.